A próxima palestra é Rosilane, né? A Rose é do departamento, então, né, da Rede Nacional de Laboratórios de Entomologia, de Ações de Vigilância de Escorpiões. Rose, fica à vontade. Bom dia, pessoal, novamente. Meu nome é Rosilane, sou trabalho na Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública, ou seja, LAB, e sou consultora técnica. Então, eu vou falar um pouco, a minha fala é um pouco diferente do professor, né? Mas eu vou falar um pouco sobre a Rede Nacional de Laboratórios de Entomologia e Integração nas Ações de Vigilância de Escorpiões. Vou passar aqui. E aí é só para a gente mencionar aqui que dentro desse organograma, né, complexo do Ministério da Saúde, a gente tem as secretarias, né? E dentro dela a gente tem a Secretaria de Vigilância em Saúde, a qual o CGLAB faz parte. E aí, a partir da portaria 2031, de setembro de 2004, houve uma reorganização do CISLAB, né, que é o Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública. O que é o CISLAB? O CISLAB é um conjunto de redes nacionais de laboratórios. Eles são organizados de forma com que os agravos e os programas eles têm essa organização hierarquizada e também de acordo com a complexidade da vigilância em saúde. Então, nós temos aqui as redes nacionais, a rede de vigilância epidemiológica, a rede de vigilância em saúde ambiental, de vigilância sanitária e de assistência. E, incorporando a toda essa rede, nós temos as redes de referência nacional, regional, estadual e também municipal. E aí, através da portaria número 1419 de junho de 2017, a gente tem, através dela, esse conhecimento sobre as competências das coordenações que fazem parte da estrutura do Ministério da Saúde. Então, a competência do CGLAB, né, entre outras, né, que nós temos, é de coordenar, normalizar, supervisionar a subrede de laboratórios pertencente ao CISLAB nas atividades da vigilância e também da vigilância em saúde ambiental e do trabalhador. Então, eu não sei se vocês conhecem, a gente tem um guia de diagnóstico laboratorial em saúde pública. Através deles, vocês podem se guiar também com relação ao fluxo de amostras. E dentro dele, nós temos também a questão das amostras entomológicas. E aqui, dentro desse guia, vocês podem verificar que nós temos o fluxo de redes laboratoriais. Obrigada. Então, aqui nós temos o fluxo, né, das redes laboratoriais que pertencem ao CGLAB. Então, como eu disse anteriormente, nós temos as redes, né, de laboratórios. Então, a gente tem a rede de laboratório de vigilância epidemiológica e também de saúde ambiental, incorporando elas e fazendo parte, então, esses laboratórios que eu mencionei anteriormente, né, e também centros colaboradores, laboratórios de fronteira também, os laboratórios locais. E esse guia também está disponível no site do Ministério, tá? Então, vocês podem consultar ele a qualquer momento, é só pesquisar lá no site do Ministério da Saúde. E aqui ficou pequenininho, mas é só para mostrar que o CGLAB é uma coordenação que é bem extensa, né? A gente tem vários núcleos, e aí dentro deles a gente tem um núcleo de vigilância laboratorial. Então, só para aumentar aqui, nessa vigilância laboratorial a gente tem a área clínica, que tem as sub-áreas também, cada um tem um ponto focal. No ponto focal da área de entomologia médica sou eu e também a Karina, que não pode estar aqui. E nós trabalhamos com alguns vetores, como triatomíneos, curicídeos, flebotomíneos, planorbídeos, ixodídeos e também escorpiões. Só falar também que a área de entomologia médica
ela retornou recentemente para o CGLab, né? Ela ficou um tempo afastada da coordenação e agora, a partir de 2019, ela retornou com as ações voltadas para a entomologia médica. E aí, como é que está estruturado essa rede? Né? A gente tem 4 laboratórios de referência nacional. Esses laboratórios eles foram habilitados em 2008, através da portaria número 97, e entre eles estão aqui o Laboratório de Referência Nacional de Culicídios, né, no Instituto Levando Chagas, e dentro da Fiocruz, no Rio de Janeiro, nós temos o Laboratório de Referência Nacional de Vetores de Rickettsiosis, de Esquistossomose e Malacologia, Nacional e Taxonomia de Tratomíneos, e os laboratórios regionais também. Então, nós temos o Regional de Culicídios, que está na Fiocruz, e também no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e também no Paraná, que realiza atividades com esses vetores. E aí ainda, né, a gente tem o Centro Colaborador, que é o Instituto Butantan, que faz a realização das atividades, né, de taxonomia de animais peçonhentos. E aí, como eu disse anteriormente, a gente está voltando a entender melhor como é que está estruturado essa rede nacional de laboratórios de entomologia. Então, a gente, ano passado, fez um formulário, né, perguntando para os representantes desses laboratórios como é que está estruturado. E, através disso, a gente pode perceber que 14 dos laboratórios eles estão dentro do LACEN. Aqui, 7 da vigilância ambiental e 4 da vigilância epidemiológica. No caso de Mato Grosso, ainda está como vigilância ambiental, né, porque a gente sabe que está um processo de transição aí para o LACEN. Então, algumas atividades vão ficar no LACEN, outras para a vigilância ambiental, né? Então, é isso. E aí, só para mostrar assim, que alguns estados têm uma quantidade maior de laboratórios de entomologia do que outros, né? Uma distribuição um pouco até desigual, mas cada um, aqui no caso do Tocantins, tem uma quantidade grande de laboratórios de entomologia, porque eles não têm regional, então cada município tem o seu laboratório de entomologia. E seguido também de outros estados que tem uma quantidade até razoável, digamos assim, né, de laboratórios de entomologia, como Alagoas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E as principais atividades, né, captura de animais invertebrados em campo, taxonomia de animais invertebrados, contagem e mensuração de tamanho de gotas, monitoramento de resistência, manutenção dos insetos em colônia, isolamento viral e avaliação do potencial malarígeno. Então, a gente percebe aqui em nível central e nas regionais, a grande parte das atividades são de captura, né, de animais e também taxonomia desses animais invertebrados. E aí os principais grupos de animais trabalhados, né, nesses laboratórios são principalmente os culicídios e também os flebotomíneos e triatomíneos. Aqui no caso dos escorpiões, a gente pode perceber que 57,6%, né, dos representantes que responderam esse formulário disseram, né, que realizam a captura de escorpiões. E aí vocês, quando veem a relação da taxonomia, a gente pode perceber que é bem semelhante, né? No entanto, aqui para escorpiões a gente vê que tem uma quantidade até maior, né, de laboratórios que realizam taxonomia. E foi um pouco maior de captura, porque às vezes o laboratório central recebe somente esses escorpiões, né, para identificação e não fazem a coleta, né, que faz a vigilância. E os desafios na estrutura do laboratório, né, então a gente tem falta de microscópio, falta de insumos, armadilhas, veículos, recursos humanos e EPIs. A gente sabe que os laboratórios de entomologia, né, eles têm essa dificuldade, né, e principalmente a nível de município, né, como vocês podem ver aqui. Então, uma quantidade maior, né, de municípios necessitando, né, de que esses desafios sejam sanados, né. E aí, novamente, voltando para o guia, né, fazendo a propaganda dele também, que ele vai ajudar muita gente a desenvolver as atividades também, né. Então, a gente tem aqui o fluxo de transporte de amostras. Então, como é que é feito isso, né, dentro do CGLab, né? Então, o laboratório central de referência,
no caso aqui a vigilância mesmo, ele vai, se necessitar, né, de uma dúvida, ocorreu alguma espécime que não conseguiu identificar, quer enviar também para o centro colaborador, o que pode acontecer? Ele vai ter que fazer uma requisição, né, o famoso RTD. Esse RTD, o CGLab, ele vai receber do laboratório e vai enviar para o DELOG, que é um outro departamento, né? O DELOG, ele vai enviar essa RTD para a empresa que faz o transporte, que é a Voitur, que vai fornecer todo o subsídio, o gelo seco, entre outros, e vai entrar em contato com o laboratório destinatário. Então, é só ter uma observação aqui também, que quando o laboratório precisar de gelo seco, tem que solicitar 48 horas antes. E aí, só para mencionar que o CGLab, ele dá esse apoio para o transporte de amostras, então se o Estado precisar, é só entrar em contato com a gente, né, que a gente solicita o transporte, né, através desse fluxo aqui. E aí é só para mencionar que nós temos fases, né, de exames laboratoriais. Estou utilizando aqui essas fases pré-analítica, analítica e pós-analítica, mas para falar dessa fase analítica pré-analítica, que é, no caso dos escorpiões, a coleta propriamente dita dos animais, né, a forma de manejo também dos escorpiões, da preparação das amostras, do transporte mesmo dessas espécimes. Então, é importante a gente pensar que quando a gente faz a coleta, a gente tem que coletar da melhor forma possível, organizar os materiais, né, organizar esse material para envio da melhor forma possível para que não ocorra nenhum vício no diagnóstico. Quando eu falo diagnóstico, eu estou falando da taxonomia propriamente dita, né, para que não se perca nenhuma estrutura importante para a identificação. E aí, a integração da entomologia, né, dos animais peçonhentos ocorreu em 2008, né, com essas atividades de taxonomia de escorpiões, no laboratório de entomologia. Então, eu coloquei de forma simplificada aqui um fluxo, né, que, como eu disse anteriormente, quando o laboratório de entomologia tiver essa dúvida, né, quiser mandar essas amostras, ele vai mandar para o centro de referência, né, o Instituto Butantan, e depois o Instituto Butantan vai informar, né, vai fazer o laudo, vai informar para o Ministério da Saúde nos programas de controle, e também solicitando aqui, né, se for possível, envio também para o CGLab essas informações para a gente também manter informado nessas ações de vigilância. Então, até coloquei aqui o e-mail do CGLab, cglab.clinica, né, se puderem enviar essas informações para a gente agradece. E aí eu não vou falar muito sobre o fluxo, né, sobre instruções de coleta e encaminhamento. Eu acredito que vocês vão aprender isso essa semana, né? Então, com relação a isso, sobre armazenamento, conservação, acondicionamento, vocês vão verificar isso conforme for repassadas as informações aqui no treinamento. E eu agradeço muito, né, pela oportunidade da fala e para dizer também que o CGLab está apoiando, né, as ações de vigilância e tudo que vocês precisarem, é só entrar em contato, meu e-mail está aqui, e obrigada a todos.